Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo dos Três Elementos aqui na Caverna do Caruso. Eu sou Fernando Caruso. Rafael Studart. Ulisses Matos. E chegou a hora da gente fazer o tão esperado Indiqueflix 3 Documentários! O que acontece? Quando a gente fez o primeiro Indiqueflix, a gente ficou na promessa de fazer esses outros dois. O primeiro foi de séries curtas, não é isso? Isso. O segundo foi de séries longas. E esse agora é só de documentários. Gostei. Beleza? É mais um da série, tipo, seus babacas esqueceram um documentário tal. Né? O pessoal reclama quando a Então o gente nome não põe. correto dessa série que a gente tá fazendo aqui é isso, né? Seus babacas Seus babacas, se vocês esqueceram de falar do documentário tal. Não, essas pessoas não estão nem mais aí pra comentar, que eu vou bloqueando todas. Eu vejo isso. Eles Quem começa, sabem. Caruso? Posso começar? Beleza. Eu vou começar com um que é bem basicão, por isso eu quero começar logo, porque... Não correu o risco da gente indicar. O Baren, mas cara, foi um que eu gostei bastante e me deu uma certa chacoalhada, que foi o A Terra é Plana. This is what it is. Excuse me, anyone ever told you the earth is flat? É muito Eu maneiro. ia comentar esse. E agora eu acho que a Terra é... É Não, muito. mentira. O que eu achei bacana nesse é que, assim, ele fala sobre esse fenômeno das pessoas acreditando que a Terra é plana, mas não só sobre isso, da maneira como elas se agregam e da dificuldade que essas pessoas têm de, mesmo com todas as evidências, né, de aceitar o contrário. E o documentário faz uma curva muito bem explicando isso, é muito bem contado, a maneira narrativa é muito boa, e você entende e consegue fazer paralelos, não só com o terraplanismo, mas também com... Teorias conspiratórias de maneira Com geral. tudo, cara. e com o momento político que a gente está vivendo, por exemplo, que, cara, a gente fica mostrando dados. Por exemplo, a gente tem um presidente que nega os dados. Você taca fato Cara, na cabeça da conversei- pessoa. E aí ele demite o cara que trouxe os dados. Cara, eu tava na conversa com minha esposa essa semana sobre isso, tava explicando isso. E isso realmente dá pra relacionar, por exemplo, com a posse do Trump. Tinha lá, tipo, botaram a foto do posse do Obama, que tava lotada aquela parada. A do Trump, que também tava cheia de gente, mas não estava lotada. Tinha Não era a menos mesma gente, coisa. Dava pra ver uns vácuos aqui, não tô dizendo que ninguém foi. Tá? E eles mostravam pras pessoas que apoiavam o Trump, falavam assim, então, qual das duas fotos tem mais? Essa aqui é o Obama e essa aqui é do Trump. Qual tem mais gente? Eu, cara, logicamente é essa aqui. Dá pra ver na foto que não era, que era do Obama. Porque você, quando tá querendo acreditar em alguma coisa, você vai acreditar E o no documentário sobre é dados. cabeça, E o sobre a documentário cabeça ele dados. faz um negócio muito bacana, e eu vou me dar o luxo de dar esse spoiler mesmo, que ele explica, e eu acho que isso, cara, é um negócio que encaixou muito com uma luva em todos esses lugares aí, que é a pessoa, quando ela encontra o grupo que acredita, né, naquilo ali e tal, ela provavelmente ela sofre uma ruptura com família, com as pessoas que seguem, né, o mundo normal, né, vamos dizer assim. E é difícil voltar. E aí, cara, o que acontece? Num caso desse como a Terra é plana, se o cara realmente reconhece uma evidência de que, então a Terra não é plana, a Terra é redonda, uma das várias ali. Ele é expulso daquele grupo. Ele é expulso daquele grupo que ele tá, da Terra Ele não plana. consegue Isso voltar. não quer dizer que ele vai ser aceito no grupo original do qual ele foi expulso. Se ele chega e fala, mãe, pai, família, realmente a Terra é redonda, as pessoas vão falar, que bom que você viu. As pessoas vão falar, é óbvio que é redonda, seu idiota, merda. a gente tá falando esse tempo todo. E aí todo o cara tem... almoço de domingo o pessoal vai... você... E aí o cara tem um pavor inconsciente ali de isso acontecer com ele. Então, assim, isso cega. Você acha que né? eles devem, então, aceitar os bolsonaristas que estão De volta. voltando? Não falando, sei o que cara, fazer. Mas senta aqui, isso é um vamos passo conversar. pra entender esse É tipo lugar. o aí. Angel, quando ele deixou de... Vai, quer ir no seu documentário aí? Era esse aí. Não, vou te falar de um que eu tô assistindo. Cara, eu tenho vários documentários na lista e acabo nunca vendo, porque tem sempre uma ficção que eu acabo vendo antes. Mas um que eu tô vendo agora é pequeno, cara. São 6 episódios. Explained. Então, é legal porque eles fazem um Narrado pela Emma Stone. Eu me toquei só no terceiro episódio, tava escrito lá. Então, por exemplo, um é sobre ansiedade, o outro é sobre sonhos, o outro é sobre meditação. Que interessante, o outro, cara. E é muito conciso, as imagens são maneiras pra Episódios de caramba. quanto tempo? 20 minutos. Eita. Ele vai maravilhoso. falar sobre... Desculpa, é porque eu gosto muito do Explained. É mesmo? Você já conhecia? A gente Sim. nunca trocou uma ideia sobre isso. É porque você viu agora, mas ele é bom. É daquele Vox. Ele é bem Tô bom. me sentindo muito sobrando. Desculpa, mas fala. Bem. Não, vocês. legal, cara. Não, e o de sonhos eu tô precisando muito ver, que eu tô querendo terminar um livro que eu tô escrevendo Você que viu? tem a ver com sonhos e tudo É verdade, mais. você falou isso. Você viu Você quais? viu um pacote, então. Eu já vi 3.
Eu queria ver Ansiedade também em casa, em família, porque estou com casos de ansiedade na família. E foi bom ver. Já viu da Ansiedade? Já foi visto. Você tava ansioso, né? Não Mas sou você acha eu. que funcionou, então? Funcionou, mas também quem tá com problema disso na família tá lendo pra caramba sobre. Mas esses documentários são bons porque eles amarram, né? Sim. Coisa visual. Eles Isso é uma coisa dão interessante. um verify, tipo, viu? É realmente isso que eu estou lendo. Isso é uma coisa interessante que eu queria até falar, que eu esqueci de falar na abertura, que as pessoas, às vezes, e aí eu tô falando das pessoas de um jeito muito aberto, porque eu tô quase falando de mim, pensam em documentários como... Uma coisa chata. Não, e como um jornalismo puro e simples, tipo, retratou a realidade e acabou. Mas não, existe uma narrativa por trás dos documentários e você pode ter documentários interessantes pra caramba e documentários chatos que não te levam a lugar nenhum. Você pegar, e é mais difícil do que você fazer isso com um documentário do que você fazer isso com um roteiro, porque o roteiro você inventa a narrativa. O documentário você tem que descobrir a narrativa com o material que você tem e falar como é que eu vou contar. Caralho. Exatamente, como é que eu vou conduzir isso pra você ter viradas que são semelhantes às viradas de um filme de ficção, pra você ter a sensação tipo de e agora o que vai acontecer? E uma surpresa ali, e o fundo do poço, e enfim, essas coisas. Eu puxo o gancho pra mim com essa deixa que você deu, porque é o seguinte. Eu acho que os documentários antigos eles eram assim. Agora existe toda uma escola nova de documentários que tem essa pegada e isso é muito bom. O documentário ficou muito mais palatável. Total. Eu vou indicar um que eu acho maravilhoso, que é o do Fire Festival, Fire com Y. Sim, do concerto que deu errado lá. De um festival que era assim, só pra elite. Era tipo o VIP do VIP, o creme de la creme. É um negócio, porra, caralho. Você vai pagar $5.000 pra ir numa Fire Festival. Exatamente, uma ilha no meio do nada, onde Pablo Escobar cheirou cocaína e você vai poder ter um bangalô único e exclusivo, onde o Green Day vai tocar. Enfim, as bandas não... E vai ter... Vai chegar de avião. Só que deu tudo errado. All these models, like, in the Bahamas. The most insane festival the world has ever seen. Island getaway turned disaster. It became very barbaric. Right now, we are the fucking laughing stock of everything. Just wait until you see what you're getting yourselves into. O maneiro do filme é que ele tem esse lance da linha narrativa, você acompanha a história, você já sabe como é que vai terminar, mas você quer ver mesmo assim. Claro. Você quer ver a curva. E mais do que uma história de um festival fracassado, é um retrato de uma figura que está presente na nossa sociedade atual, que é o startupeiro. É isso, o filme é sobre isso, o cara que tenta convencer, vai dar tudo certo, sabe? Fala de mindset, fala de que, porra, não, gente, vocês têm que se engajar mesmo. Startupeiro é o novo coach. Cara, é um negócio bizarro, tem cenas, situações, depoimento, tem um depoimento em particular que eu não vou dar spoiler, que você fala assim, não, eu não acredito que o cara fez isso. Caralho, cara, o cara fez isso. Quanto tempo? 1h30, 1h20 talvez, mas Bacana. vale a pena e as imagens são belíssimas, porque se passa numa ilha paradisíaca e depois você descobre que não é tão paradisíaca assim. Fire Festival. Fire Festival. Bacana. Minha vez? Pode ser, foi e voltou. Então, eu tenho um, e eu queria usar esse pra falar de dois, já que eu dei esse exemplo da narrativa, que assim, tem dois que pegam mais ou menos a mesma época ali, os anos 80, tem um do De Volta ao Futuro, que eu achei bem bacana pela temática, né? E que vi coisas muito interessantes ali, mas que não tem essa narrativa. E aí fica um pouco frouxo. A mesma coisa o do Caça-Fantasmas também. Você não tem muito um pra onde ir e tal. Então, assim, bacana ver, mas fica meio que no mesmo lugar. Você termina meio que no mesmo lugar da onde você deu a partida. Agora tem um, nessa temática dos anos 80, que eu achei genial, que consegue construir com uma coisa que é bem menos história do que todos esses outros que eu falei. Ele faz uma condução quase de conto de fadas, que é a história do jogo do ET do Atari. Você me Que falou eles disso. enterraram? Isso, que eles começam dessa lenda, que existe uma lenda que o jogo do ET no Tão Atari ruim. Foi era tão enterrado ruim no deserto. que eles ficaram com sobraram vários, eles não tinham o que fazer e enterraram no deserto. E aí o documentário parte da premissa que o cara vai desenterrar pra ver se é verdade, se tem. E aí, nesse paralelo, tem essa trama rolando, tem a trama que fala o cara que criou o jogo, quais foram as condições do jogo, dele criando esse jogo, da empresa, do Atari. E aí você vê que é muito além de simplesmente o jogo, era uma bosta e tal. Muito interessante, faz justiça a um camarada que, bicho,
ia passar, assim, incólume a maneira como ele foi massacrado, perdeu o emprego e tal, o designer desse jogo. Cara, muito legal, vale muito a pena ir atrás desse documentário. Esse foi um dos primeiros que eu vi, assim. Maneiro. E, cara, passa voando. Ulisses? Ele tá pensando. Não, é engraçado que você falou de videogames. Eu tenho mais 2 de videogames na minha lista ali. Um é que eu não vi ainda, mas até vocês me avisem se forem bom, que eu não vejo. Que eu tenho, que é o Snake, não sei o que é um homem contra o joguinho da cobra. Já viu? É legal? É muito bom. Tá na minha lista. E tem um agora que É do eu cara botei que na quebrou o lista também. recorde, né? E aí Caraca. a galera que fica... E aí, como é que o cara fazia pra quebrar o recorde? Porque assim, ele vai jogando bem pra caramba e pra você fazer um recorde de milhões, você tem que jogar horas. E aí você precisa ir no banheiro, né? Você precisa descansar. Então ele vai jogando bem pra caramba até ele ficar com vidas o suficiente Pra ir ao banheiro. ele poder ir no banheiro enquanto a cobrinha vai morrendo. Vai morrendo, ele volta, ele ainda tem vida pra continuar jogando. Bicho. Caraca! E aí tem todo... É engraçado e meio tristinho ao mesmo tempo, porque rola uma lenda, dizendo tipo, não, mas ele trapaceou porque ele jogou com uma placa tal, não sei o quê. Aí o cara vai se vindicar, não sei o quê. Cara, mas é muito bem contado, muito bem narrado esse aí cara. também. E uma outra também que eu não vi, que acho que é recente pra caramba, que é de um desses jogos que lotam estádios pra jogar. Tipo eSports, É. LoL, E Dota, acho que é LoL. Eu sei. League of Legends. Eu acho que é LoL. Tá lá na minha lista, não vi ainda, porque tem a ver com um filme que eu tô Sei. pra escrever também sobre videogame. Mas bom, não vi esses, então eu posso recomendar. Mas eu vi, eu vou recomendar esse, cara, mas é o que eu vi recentemente, que é um sobre Go, que é um jogo. Porque eu gosto muito de um jogo. Go. Eu gosto de um jogo que é chamado Kina. E eu sempre, quando eu vi... É na Mega Sena. Não. É um jogo de pecinhas também, com tabuleiro igual de Go. Kina, pra mim, quando a gente acerta, Kina, a gente perdeu esse jogo. Você tem cara. que botar 5 pecinhas em seguida, ou fazer capturas. E sempre quando eu via o pessoal falando Go, eu falei assim, acho que eu jogo Go. E aí eu vi o documentário sobre o Go, eu vi, não é. O que eu jogo não é Go. O Go é meio que um xadrez oriental. E ele é mais intrincado que o xadrez, que ele tem mais possibilidade de você de fazer jogadas do que o xadrez. Então, mas assim, eu fui ver isso que você estava falando, sobre a gente começar a ver uma coisa e a narrativa ser tão boa que você vai até o final. Eu só queria ver se era o mesmo jogo que eu jogava. E não era. Era o Go. Só que era você acabou a história, vendo. Porque a história era sobre como o pessoal bolou um programa que era para derrotar os jogadores de Go. Isso já tinha acontecido quando o Deep Blue da IBM venceu o Kasparov. Mas você quer dizer que a narrativa era tão boa que você acabou vendo tão até bom o que eu final. vou até o final. E eu sabia que a máquina ia derrotar o maior jogador de Go de todos os tempos, mas ele vai mostrando como é que foi, que a gente fica torcendo pra ele ganhar pelo menos uma, que era uma melhor de 5. E a galera que fez o programa começou a torcer também pro cara vencer, porque a humanidade começou a ver que a humanidade estava perdendo, entendeu? E aí, os caras, quando... Não vou falar se o cara... Eu vou deixar spoiler aí pra vocês, não. Eu vou deixar pendurado aí pra vocês. Se o cara vai conseguir ganhar uma de 5 ou não. E se ele Isso consegue, já é vitória suficiente. Já é vitória suficiente. Então você gostou? Eu gostei, mas cara, eu não vou falar, cara, vocês precisam ver isso, cara. Eu vi o que você fez, né? Foi bem ruim. Você gostou. Você gostou. Putz, cara, sério. Eu joguei, não valorizei. É. Eu só joguei. Então, eu não gostei desse documento, desse teu Trocadilho. Mas assim, não vou falar, cara, vocês precisam ver isso. Mas se você tem alguma... Mas te prendeu. Me Bacana. prendeu, mas se você... Tem mais algum rapidinho pra fazer? Tem, pô. Tem um recente, foi o mais recente que eu assisti, que é o Privacidade Hackeada. Todo mundo fala desse, quero muito ver. Muito bom. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what. Esse tá junto na minha lista com Democracia em Vertigem. já vi, legal. Pô, é quero bom. muito ver, Embora mas tô com medo eles- de ficar meio deprê. Não, né? então, Muito deprê. Democracia Ah, em é Vertigem triste. tem um problema porque ele é enviesado pra esquerda. Totalmente. Porém, né, Mas ok, é autoral. a proposta autoral. dele. A taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. The most popular politician on earth. Parecia uma mudança de símbolos. Mas algo no nosso tecido social começa a mudar. O país se divide em duas partes. E esse muro dá lugar a um abismo.
Privacidade Hackeada, o que eu acho maravilhoso dele é, ao mesmo tempo que ele conta algo que quem ficou antenado nas notícias nos últimos 2 anos e meio sabe, Sim. ele montou uma linha do tempo e uma narrativa que encaixa perfeitamente pra gente entender o que aconteceu. Por que a gente está vivendo o que a gente está vivendo. E que a nossa privacidade, como a gente conhece, obviamente foi sabotada e manipulada de alguma forma. Até para fins eleitorais. Principalmente com intuitos eleitorais, de fuder com tudo. Eu sempre tive esse medo, todo mundo que me conhece um pouco mais sabe o quão noiado eu sou com privacidade. Então, bastante. quando as pessoas começam a falar certas coisas ali... Mas jogou Pokémon GO. Joguei. Tá. Mas ok. Agora... Deu tudo certo até ele jogar Pokémon GO. Agora, pegamos você. Mas é porque tem coisas que são inevitáveis. Os caras criam um sistema que vai ficando cada vez mais difícil. A menos que você seja o John Connor do Exterminador do Futuro, que não usa cartão de crédito e sob... Cara, eu demorei pra caralho pra ter um cartão de crédito. Quando você vê esse filme, dá vontade de você não ter mais cartão de crédito. Eu tenho do Nubank. Cara, pensa que a Amazon, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil tá começando a ficar assim, mas lá nos Estados Unidos, ela detém todas as informações sobre entretenimento que você tem e compras de maneira geral, entendeu? Os livros que você lê e as coisas que você busca para comprar, porque lá já é a maior vendedora de produtos para as pessoas. Pensa que o Netflix sabe tudo que você gosta de assistir em audiovisual. Pensa que o Google sabe o que você tem de documentos e o que você vê de e-mails, todos os seus contatos. Pensa que o Facebook sabe as mensagens que você troca no WhatsApp, no Facebook e as fotos no Instagram. Mas vai fazer o que com isso? Fuder com a democracia. É isso. Mas assim, né? Você é muito apocalíptico, né? Mas me parece que assim, pra fuder com a democracia é bem mais fácil. É só você mandar um WhatsApp falando, eu ouvi dizer que o Freixo, ele é comunista pedófilo. Eles falam do Brasil. No final do documentário, eles citam o Brasil. Mas falam eu queria falar de um pra gente terminar numa nota positiva, porque esse é bem apocalíptico. Eu queria só falar uma parada também. Então fala. Rapidinho. Por que eu fiquei empolgado, assim, e falei bababá desse filme? Por quê? Por quê? Eu tô com um projeto, como pai, que é o seguinte. A gente... Os pais da minha geração estão vendo seus filhos com muitos estímulos. Fica difícil essa garotada. Eles estão muitos estímulos. Então, fica difícil falar, cara, você tem que ler um livro e tal. Eu peço pro meu filho ler livros que são importantes. Alguns ele lê, alguns ele leva 5 meses para ler. E aí fica muito no videogame, e fica na Netflix, e fica no YouTube, vendo gamers no YouTube. E aí eu combinei uma parada com ele que ele aceitou. O que tem a ver com esse tema totalmente aqui? Por que documentários são importantes? Principalmente para essa geração que não é a geração que quer aprender através de livros, ou através de revistas, semanários e tudo mais, que foi a minha geração. Eu falei, cara, então fazer o seguinte, eu vou te passar uma lista de documentários que você vai ter que ver. Entendeu? Você vai perder 2 horas. Ele não vai perder quantos dias num livro. E ele topou. Então a gente começou com esse, que ele teve que ver comigo e com a Magda, vão assistir esses juntos. E ele viu tal, ele achou um pouco maçante, porque é quase 2 horas, né? Mas vale a pena. Mas assim, fiz uma lista de vários documentários que ele vai ter que assistir. Mas cara, uma vez por semana. Quebra, não faz 2 horas direto. Não, Faz, claro. Mas faz 4 de meia. Mas tem outros documentários que são menores também, entendeu? Mas assim, foi um trato que ele aceitou. Eu não vou ficar obrigando ele a ler livro, que não vai entrar na cabeça dele. Vai ficar obrigando a ver documentário de 2 horas. Não, eu vou obrigar sim, com certeza. Claro. Porque faz parte da educação dele, cara. Como eu vou obrigar ele pra ir pra escola, eu não preciso obrigar porque ele vai pra escola. Sim. Ele gosta ele de já escola, é obrigado exatamente. por outros. Mas assim, tipo, você quer jogar 4 horas de videogame, você quer ver 2 horas de você tem que pagar o precinho de meia você hora vai ter de que se informar documentário. Então, sei lá, cara. Então, não vou obrigar ele a ler. Isso é meio que nem a época da BBS, que pra você fazer download, você tem que fazer upload, né? Então, pra ganhar. É isso, cara. Então, um último documentáriozinho bobo, que eu acho que todo mundo já deve conhecer, e eu tenho certeza que se a gente não falasse, ia ficar todo mundo falando, como que vocês não falaram? Que é Brinquedos que Marcaram Época. Where kids could imagine doing all sorts of things. Ruth was onto something that literally changed how children play forever. E aí tem episódios, né? Tem os brinquedos de Star Wars, Comandos em Ação, o do He-Man, e o que eu achei genial e que me
explodiu a cabeça foi o da Barbie, cara. Primeiro que assim, a mulher que inventa a Barbie, inventa um brinquedo que não existia, inventa uma brincadeira que não existia, porque até então você tinha bonecas, né, e você tinha aquele negocinho de recortar roupas e colocar ali, mas você não tinha uma boneca. Tinha boneca de pano, né? E aí, não, mas não tinha uma boneca adulta. Ah, sim. Você tinha crianças, entendeu? Sim. Você tinha bebê. Então, Verdade. pra criança fingir que ela era mãe, fingir, mas não tinha isso. Então, ela inventa um mercado novo. E aí é um mercado que, numa época, ele começa tentando repetir o que ele vê na sociedade, depois começa a ser meio criticado e ele começa a alterar o que ele vê na sociedade, começa a dar um empoderamento, né, para as bonecas, e as crianças começam a se sentir empoderadas por aquilo ali. Cara, muito interessante, porque eu gostei de todos eles, todos. O do He-Man São quantos? São 4. Star Wars, He-Man, Comando de Ação e Barbie. Não nessa ordem, mas o do He-Man é muito engraçado porque mostra como os caras faziam meio moda caralho. Eu gosto do tigre gigante. Aí chega a falar um pouco da She-Ra também. O da Barbie tem muito de. Esse você ia gostar, que tem espionagem industrial. Então, cara, a gente falou do da Barbie maneiro. naquele vídeo que a gente fez sobre corporações que brigam, eu acho. Ah, que tinha boa! Marvel contra Guerra DC. de Marcas. Guerra de Marcas. Boa, Acho então que vale a fala sobre pena dar isso. uma olhada lá pra ver com mais detalhes aí, porque devia estar até mais fresco quando eu falei ali. Sim. Bem, é isso, galera. Agora a gente quer saber de você. Qual é o documentário que você indicaria aí, né? Um mais fora da curva e tal, sobre que temas e que assuntos e tal, que a gente quer conhecer mais documentários. A gente espera de coração que vocês tenham gostado. Existe a possibilidade de a gente fazer mais um Indicflix ao contrário. Fazer o Desindicflix. Que foi uma dica de que alguém. foi uma dica, né, de alguém e tal. Que a gente não sabe que assista existe, isso. a gente não guarda o nome, mas sabe que você existe. E a gente também planeja, assim, que a gente articular melhor de fazer de outras paradas de streaming. Talvez fazer o Indic Streaming. Ou fazer um da Amazon. Um só da Amazon. Assim que eu pensar um trocadilho pra Amazon e um trocadilho pra HBO. Indicflix é um trocadilho? Calma, não vamos bater um martelo aqui. Tá bom. Netflix. Muito obrigado por vocês terem assistido a gente até aqui. A gente espera de coração que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, procurem a gente nas redes sociais. @Ulisses Matos, @Supercaruso. @Estudante7. E também na cavernadocaruso.com.br, onde eu tô lá indicando quadrinhos, onde o Ulisses está lá também fazendo resenhas do Universo Cultura Pop. E o Studas tem o canal dele no YouTube também. Exatamente, Rafael Studart, onde tem um programa maravilhoso que é o de Quem é a Vez. Amazing Dick. Amazing Dick pra Amazon. Bom. Boa! Não. Calma. Vamos fazer. Calma.